Oi, me chamo William, sou aluno de iniciação científica na Universidade Regional de Blumenau e vou apresentar o nosso estudo intitulado Estudo da cinética de secagem de cascas de palmeira real colonizadas com L-Dodds para obtenção de biofarinha. No processamento de palmeira real para a produção do palmito, são gerados excedentes sólidos, como cascas, que, se dispostos inadequadamente, causam danos ambientais. Estas cascas são nutricionalmente atrativas para a alimentação humana. Quando colonizadas por fungos baseodimicetos, como Lentinula edodes, podem resultar na agregação de valor pela geração de um produto alimentício, através da bioconversão. Além disso, métodos adequados de preservação destes produtos gerados precisam ser estudados e, dentre os processos de conservação, a secagem ou desidratação mostra-se como alternativa. Nesse sentido, a cinética de secagem é crucial para a otimização do processo, auxiliando no controle dos parâmetros operacionais. O objetivo desta pesquisa foi estudar a cinética de secagem de cascas de palmeira real colonizadas com L-Dose para a obtenção de uma farinha denominada biofarinha. O fungo isolado L-Dose, pertencente à coleção de fungos Basidiomycetes da Embrapa Florestas, foi cultivado em placas de Petri, contendo meios de cultivos sintéticos e incubados a 25 graus Celsius, até o crescimento radial completo do micélio, para utilização nos ensaios de cultivo em sistema de fermentação em estado sólido. Os cultivos em fermentação em estado sólido foram realizados em sacos de polipropileno, contendo como substrato as cascas de palmeira real, doadas pela empresa Biopasta. As cascas foram suplementadas com farelo de soja e bagaço de mandioca, e os sacos foram esterilizados em autoclave e inoculados pelo método de fragmentação do micélio em liquidificador laboratorial. Os cultivos foram incubados a 25 graus Celsius durante 40 dias, resultando em uma biomassa que foi utilizada para os estudos de secagem. A biomassa resultante da fermentação em estado sólido foi pesada em papel filtro, previamente seco e pesado, e acondicionado em um suporte de aço inoxidável, adaptado para um sistema de pesagem em tempo real. Nesse sistema, uma balança analítica foi acoplada a uma estufa com circulação mecânica de ar, permitindo a pesagem sem retirar a amostra da estufa. As temperaturas testadas foram 35, 50 e 65 graus Celsius, e a massa da amostra foi acompanhada em intervalos de 5 minutos, até tornar-se constante, alcançando o estado de equilíbrio. Os valores obtidos foram utilizados para a construção das curvas de secagem. Para a construção das curvas de secagem e cálculo da umidade de equilíbrio das amostras para cada temperatura estudada, primeiramente, foram calculadas as umidades em base úmida e em base seca, e plotado um gráfico do teor de umidade em base seca em função do tempo de secagem. A equação polinomial obtida foi derivada em relação ao tempo e determinado o ponto em que a umidade se aproxima da umidade de equilíbrio, que é a menor umidade atingível em condições de secagem determinadas. E plotou-se um gráfico de velocidade de secagem em função do teor de umidade em base seca. Então obteve-se uma equação pela regressão linear dos dados do período de velocidade crescente, calculando assim a umidade de equilíbrio, que permite avaliar e obter condições ótimas do processo de secagem e armazenamento dos produtos. E posteriormente, os dados foram convertidos para a unidade adimensional, para a construção das curvas de secagem normalizadas para cada temperatura estudada e ajuste de modelos matemáticos. Após a construção das curvas de secagem, o ajuste de modelos matemáticos empíricos e semi-empíricos foi realizado por regressão não linear, com o intuito de estabelecer equações preditivas para o processo de secagem. Os modelos ajustados às curvas foram comparados de modo a identificar o que representa mais satisfatoriamente a perda de umidade do produto durante o período de secagem, utilizando como parâmetro maior coeficiente de determinação. Como resultado, nós obtivemos este gráfico de teor de umidade em base seca em função do tempo de secagem, que representa a dinâmica de secagem da biomassa a 35, 50 e 65 graus Celsius. Pode-se perceber que há uma diminuição contínua na umidade ao longo do tempo de forma exponencial, havendo rápida redução no início de secagem
e um período de decaimento lento, tendendo a zero, observado após 205, 145 e 115 minutos. É evidente que a temperatura de secagem tem efeito significativo sobre o tempo de secagem total, mostrando relação inversa. Estes parâmetros requerem seleção cuidadosa, visto que temperaturas muito altas podem resultar nas perdas de propriedades biológicas e nutricionais, e características como textura, cor, sabor, e temperaturas muito baixas aumentam o tempo de secagem, resultando em alto consumo de energia. Este gráfico de variação de velocidade de secagem em função do teor de umidade indica um aumento proporcional entre a velocidade de secagem e a temperatura. Perceba-se que a secagem ocorre no período de queda de velocidade durante todo o processo, com a ausência do período de taxa de secagem constante. E como a umidade de equilíbrio, obtivemos 0,22% para 35 graus Celsius, 0,28% para 50 graus Celsius e 0,12% para 65 graus Celsius. Partindo desses dados, construiu-se então as curvas de secagem. Estes gráficos representam as curvas de secagem e os respectivos ajustes dos modelos matemáticos que representaram mais satisfatoriamente a perda de umidade dos produtos durante o tempo de secagem, nas condições estudadas. Os marcadores azul e laranja representam os pontos experimentais calculados, e as linhas sólidas representam os pontos obtidos pelos modelos. Os modelos melhores ajustados foram Chou-Ter e Modified Medley-Cooker, com coeficiente de determinação 0,994 para 35 graus Celsius, Medley-Cooker, Modified Medley-Cooker e Wang-Xin com coeficiente de determinação igual a 0,997 para 50 graus Celsius e Modified Medley-Cooker Chou-Ter e logaritmo com coeficiente de determinação igual a 0,998 para 65 graus Celsius. A seleção do modelo depende de diversos fatores, e esses modelos devem ser utilizados com cautela, observando as particularidades de cada caso, visto que a escolha adequada é importante por auxiliar no dimensionamento de equipamentos, otimização de processos, bem como na melhoria de qualidade do produto. Ao final do estudo, a biomassa foi triturada, gerando a biofarinha, cujo processo de secagem não modificou as características visuais, quando comparadas às três temperaturas de estudo. Por fim, os dados obtidos permitiram definir condições de processo de secagem de cultivo do fungo para obtenção da biofarinha, que poderá ser utilizada para incorporação em alimentos de panificação. Deste modo, a transformação de um excedente do processo da indústria de palmito em um produto de valor agregado traz em adição o fato de que práticas sustentáveis aplicadas à cadeia produtiva de palmeira real deverá resultar na diminuição de um passivo ambiental. Gostaríamos de agradecer à FURB, ao PPGA, Embrapa Florestas e à Biopasta, e aos órgãos CAPES e CNPq pelo apoio financeiro. Muito obrigado pela atenção.